Bom dia, pessoal. Eu sempre sonhei em ser cientista e eu consegui. Eu estudo, pratico e pesquiso a ciência da inovação. Porque os problemas que a nossa sociedade enfrenta, ambientais, econômicos e sociais, eles exigem soluções inovadoras. E porque as empresas, para se manterem competitivas, para sobreviverem e para terem um desempenho superior, elas precisam de inovação sistemática. E eu aprendi isso muito cedo e a duras penas, quando eu ainda era criança e o meu pai faleceu, alguns anos depois da empresa que ele trabalhava vir a quebrar. E eu queria conversar um pouco com você sobre esse tema e tentar entender por que muito do que nós sabemos sobre a teoria e a prática da inovação precisa ser reescrito. Eu venho estudando esse tema nos últimos anos e tive a oportunidade de participar de uma centena de projetos de inovação corporativa em grandes empresas, como Coca-Cola, Boticário, Volvo, Sanofi, Pfizer, e poder ter o aprendizado de que nós precisamos repensar o entendimento de quem são os inovadores, do que eles são feitos e como é que nós podemos formar uma legião de inovadores. Eu queria conversar basicamente sobre 3 pontos. O que está errado nas visões vigentes atualmente sobre o tema, o que é inovação e como é que ela ocorre dentro das organizações, e, em função disso, quem são os inovadores, quais são as suas características e como é que eles são feitos. O ponto central daquilo que nós aprendemos que precisa ser redefinido é de que aquela visão do gênio criativo, isolado, que resolve os problemas empresariais e sociais, é uma visão ultrapassada. A ideia de que inovação é desenvolver um novo produto é uma visão limitada e exclui uma boa parcela das pessoas que não trabalha com desenvolvimento de produto nas organizações. A ideia de que a melhor forma de estimular as pessoas a inovar é por meio de estímulos financeiros desconsidera a essência da proposta de valor da inovação. E o entendimento de que é possível reunir numa mesma pessoa alguém imaginativo e analítico, concreto e abstrato, é, na realidade, uma utopia. Nós aprendemos que, para conseguir entender quem são os inovadores e do que eles são feitos, nós precisamos voltar a entender um pouco o que é inovação. Inovação é transformar novas ideias em resultado. Seja ela o doutor consulta, um modelo de atendimento de saúde alternativo, um novo modelo de negócio como o Uber, uma nova tecnologia como o WhatsApp. Há diferentes tipos de inovação, mas há 2 elementos comuns nos diferentes tipos de inovação. Primeiro, o fato de serem projetos que lidam com um alto grau de incerteza e que, quando dão certo, geram um enorme impacto e resultados para quem inova. O segundo é que essas diferentes inovações, elas passam por 4 fases dentro das organizações. A primeira fase é a fase da idealização, quando, de forma espontânea ou induzida, as oportunidades são identificadas e as ideias são geradas. A segunda fase disso que nós denominamos a cadeia de valor da inovação é o que nós chamamos de conceituação, quando a oportunidade é aprofundada, pesquisada, no sentido de aumentar as chances de êxito de algo que é incerto e poder avaliar a sua viabilidade técnica e a sua viabilidade comercial. No entanto, 95% das inovações tem alguma
alteração substancial entre a ideia original e aquilo que se transforma em inovação. A terceira fase dessa cadeia de valor da inovação é a experimentação, um processo estruturado de respostas às hipóteses que haviam em relação àquela ideia. Para que a quarta fase dessa cadeia de valor da inovação, a implementação, possa, então, transformar aquela ideia originalmente desenvolvida, posteriormente refinada, prototipada, testada e pilotada, num projeto que vai ser executado em larga escala e que é quando, efetivamente, o inovador captura valor dessa oportunidade. No entanto, como fica evidente ao analisar essa cadeia de valor, a criatividade é apenas um dos elementos necessários para transformar novas ideias em resultado. Cada uma dessas 4 fases da cadeia de valor da inovação requer um conjunto específico de atividades para ser bem executada. E esse conjunto específico de atividades requer um conjunto também específico de competências para as bem realizar. Aquilo que você faz para ser eficiente na idealização é absolutamente distinto daquilo que se faz para ser eficiente na execução do projeto. E compreender as competências necessárias em cada uma dessas fases é o primeiro passo para entender como nos transformar em melhores inovadores. Bom, o que nós descobrimos ao longo dessa caminhada? Que existem 4 perfis de inovadores, e não apenas um único perfil com um conjunto extenso de atributos e, muitas vezes, tendente ao criativo. São 4 os perfis. Primeiro, o criador. Aquelas pessoas que são muito boas em identificar oportunidades e que têm motivação para a mudança, para levar as coisas adiante. É um papel fundamental na cadeia de valor da inovação. O segundo perfil é o que nós denominamos de refinadores. Pessoas que não são tão bons geradores de ideias, mas são muito bons desenvolvedores dessas oportunidades. Que não sabem partir do zero, mas à medida que há uma ideia embrionária, eles conseguem vencer o grande desafio de inovar dentro de organizações, que é ter a primeira milha da ideia dentro da organização. O maior desafio das organizações não está em gerar ideias, está em mover as ideias dentro de uma organização que prioriza a operação do dia a dia em detrimento daquilo que é novo. O terceiro perfil é o que nós denominamos do experimentador. Pessoas que são muito boas na capacidade de tolerar incertezas, de lidar com desafios e de fazer adaptações nos projetos ao longo do seu curso. E o quarto perfil é o que nós denominamos de executor. Aquela pessoa que não é o criativo, mas que tem uma alta capacidade em transformar aquele projeto piloto, aquele protótipo, aquele experimento, em algo em larga escala, seja ele uma inovação social, uma inovação empresarial de produto ou de modelo de negócio. 7 são as competências que formam esses perfis. Os criadores são fortes em motivação para mudança e identificação de oportunidades. Os refinadores são fortes em comportamento com relação a desafios e tolerância às incertezas. Os experimentadores têm alta tolerância à incerteza e a capacidade de adaptação durante os projetos, enquanto que os executores têm alta orientação
para resultados e capacidade de gestão de projetos. O primeiro insight do entendimento de quem são os inovadores e como formar inovadores está em entender esta conexão. Fases da cadeia de valor que os projetos se desenvolvem, perfis que têm maior e menor eficiência em cada uma dessas fases e as competências que formam esses perfis. O criador é muito eficiente na fase de idealização e, muitas vezes, pouco eficiente na execução. Eu vivi uma circunstância com um cliente na qual nós desenvolvíamos um projeto há um longo tempo. Estávamos num final de semana aguardando o lançamento de uma determinada iniciativa com um auditório como esse cheio, e na noite anterior, a pessoa que era o criativo da equipe me ligou. Nós estávamos com imprensa convidada, stakeholders da empresa selecionados para participar desse lançamento, e na noite anterior ele me ligou e me disse: eu tenho uma ideia. Eu desliguei o telefone e disse: muito obrigado, falamos daqui a uma semana. Esse não é mais o momento desse contexto. Da mesma forma, é bem possível que vocês já tenham vivenciado nas circunstâncias de negócio de vocês e na vida pessoal, aquela pessoa que faz o papel do advogado do diabo. Tudo que alguém levanta, ele corta. E ainda tem assim a transparência de dizer: alguém tem que fazer esse papel, né? E eu fico pensando: mas por que sempre tu? Tu faz sempre o mesmo papel. E esse é o segundo insight. Este papel, no desenvolvimento de um projeto inovador, ele é bastante útil no momento adequado. Na fase de idealização, este papel é contraproducente. Ele não é bom, ruim, ele não é útil. No momento oportuno, ele é útil. Esse entendimento de onde cada perfil pode ser mais eficiente é o segundo entendimento que nós entendemos que é fundamental para formar uma legião de inovadores. E isso nos enseja o terceiro tema, que é: como é que eu formo pessoas com essas competências? E aqui vem o alento fundamental. 2/3 das competências dos indivíduos para inovar não são inatas. Nós não nascemos inovadores ou não inovadores e seguiremos assim até o fim dos tempos. Essas competências, elas podem ser desenvolvidas de diferentes formas. Com treinamento formal, com discussões como essas que nós estamos fazendo aqui, com benchmark junto a organizações e indivíduos que são referência naquela determinada competência, com mentoring a partir de pessoas que podem orientar e prover conselhos para desenvolver essas competências, e com a melhor de todas as formas, que é vivendo esta realidade. Lidando com projetos inovadores. E mais do que isso, estando consciente de qual é o meu perfil, qual é o momento que o projeto está vivenciando, quais são as competências úteis neste momento e como é que eu posso botar a serviço do projeto aquilo que eu tenho de melhor no momento mais adequado. Isso permitirá que cada um de nós possa render mais na posição certa e também que as organizações possam formar os melhores times para desenvolver as oportunidades. A inovação é um fenômeno organizacional dependente da colaboração entre as pessoas. Os criativos não são os únicos importantes nesse processo. O aumento da taxa de acerto das inovações, que hoje no contexto empresarial é bastante baixo, em torno de 70% a 85% dos projetos de inovação corporativa fracassa,
passa por formar melhores inovadores. Isso passa por nós termos entendimento de qual é o nosso perfil. Aqueles que quiserem conhecer o seu perfil, digitem no Google depois indicador de potencial inovador, tem um assessment que dá o teu perfil e as tuas competências. Indicador de potencial inovador. Um tema fundamental. A inovação é importante para a sociedade e para as empresas. Mas a essência da proposta de valor da inovação está em que ela acessa o que o ser humano tem de necessidade mais sublime, conforme a pirâmide das necessidades que o Maslow desenvolveu, que é a necessidade de estima e de autorrealização. Não há sensação melhor do que saber que tu fez o que não tinha sido feito e que isso trouxe um impacto positivo para ti e para os outros. Essa é a essência da inovação. E isso traz para as pessoas que têm essa oportunidade a melhor das sensações. Eu queria convidar vocês a seguirem essa reflexão, porque nós seguirmos tomando decisões sobre um tema tão relevante, com base em conhecimentos ultrapassados, seria como médico seguir dando remédios obsoletos por falta de informação. E vocês? Qual é o seu perfil inovador? Muito obrigado.